Senhor presidente, eu fui um dos pouquíssimos parlamentares que na legislatura passada votou contra a criação desse fundo eleitoral. Agora estão querendo aumentar esse fundo eleitoral. Esse aumento do fundo eleitoral é um assinte e um escárnio com o contribuinte brasileiro. Estão querendo passar o fundo de 1 bilhão e 700 mil reais, de 1 bilhão e 700 milhões de reais, para 3 bilhões e 700 milhões de reais, mais do que dobrar esse fundo. Então, votei contra na legislatura passada a criação desse fundo e votarei contra agora esse absurdo e inaceitável aumento desse fundo eleitoral. Pelo menos, na sessão do Congresso na semana passada, quando se votou o veto do presidente proibindo a volta das propagandas partidárias no período fora da eleição, daqueles comerciais dos partidos na televisão no período fora da eleição, pelo menos o Senado cumpriu seu papel. A Câmara tinha aprovado a volta da propaganda partidária no período fora da eleição e o Senado conseguiu reverter isso. Precisavam de 41 votos favoráveis para a volta da propaganda partidária, tiveram apenas 39. E me orgulho de ter votado pela manutenção do veto e contra a volta dessa propaganda partidária, que daria um prejuízo aos cofres públicos, porque seria paga com dinheiro público, através de renúncia fiscal às emissoras de televisão, daria um prejuízo aos cofres públicos de 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 500 milhões de reais, se somar o período de primeiro semestre de 2020 até 2022. Então, me orgulho de ter votado pela manutenção do veto e ter derrubado aqui no Senado, que a Câmara tinha aprovado antes, essa volta da propaganda partidária no período fora da eleição. Não é aí que o contribuinte brasileiro quer ver sendo gasto o dinheiro dos seus impostos. Mas quero dizer que espero que com a sociedade alerta, espero que nós consigamos derrubar esse vergonhoso aumento do fundo eleitoral para as eleições do ano que vem. Não é algo razoável, principalmente no momento que o Brasil vive. Mas em qualquer momento que fosse, já não seria algo razoável, quanto mais nesse momento. Então, volto a dizer, senhor presidente, esse aumento é um assinte, uma agressão e um verdadeiro escárnio com o contribuinte desse país. E terá meu voto contrário, assim como votei na legislatura passada contra a criação desse fundo. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Dizer que essa questão da prisão em segunda instância precisa ser votada e deliberada por parte do Senado Federal. Nós não podemos simplesmente esperar que a Câmara decida isso para só depois o Senado ter uma posição sobre o assunto. É muito importante que o Senado Federal delibere esse tema. Eu sou um defensor da prisão em segunda instância desde o meu mandato como deputado federal, muito antes do caso de A ou B. É um absurdo a quantidade de recursos que nós temos no Brasil. Isso é uma fábrica de impunidade e o Senado Federal tem obrigação com a sociedade brasileira de votar esse tema e deliberar sobre esse tema ainda esse ano. Quero também falar que essa questão dos privilégios são inaceitáveis e nós precisamos combatê-los de frente, apresentando projetos para mudar, como fiz, e também dando exemplo.
A sociedade brasileira não aceita esses privilégios e com toda a razão. E é um absurdo a quantidade de privilégios que nós temos no Poder Legislativo e também nos outros poderes. Eu vou fazer apenas uma breve fala, se Vossa Excelência puder assumir a presidência. Senador Regufe, senador Paulo Paim, vamos conversar hoje com os telespectadores da TV Senado e os ouvintes da Rádio Senado. Segunda-feira é esse momento oportuno para esta reflexão, para que possamos também transmitir informações importantes sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho do Congresso Nacional, estabelecendo uma interação maior com a sociedade brasileira. Eu vou falar sobre a mobilização de ontem, falar sobre o que ocorrerá nesta semana no Congresso Nacional, a partir já da Comissão de Constituição e Justiça pela manhã, falar sobre a questão do fundo eleitoral também. Mas antes, eu gostaria de fazer referência a uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal relativamente ao Paraná. O Supremo julgou e anulou as aposentadorias dos ex-governadores do Paraná. Todos os ex-governadores do Paraná e também viúvas de ex-governadores falecidos vinham recebendo aposentadoria. Aliás, eu me equivoquei, eu falei todos, mas um deles não. Eu talvez não viesse à tribuna focalizar este assunto se a imprensa tivesse dado a ele o necessário destaque. E se a divulgação que ocorreu fosse completa. Na verdade, quem divulgou, e pouca gente divulgou, poucos órgãos de imprensa divulgaram essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que é uma decisão que a população apoia, e de qualquer maneira, mesmo divulgando, uma omissão. Divulgou-se o nome de todos os ex-governadores que receberam nestes anos todos, alguns há muito tempo já recebendo, as aposentadorias. E não se divulgou, não se fez referência a um único ex-governador que jamais recebeu esta aposentadoria. Senador Regufe, quando eu assumi o governo do Paraná, 15 de março de 1987, encaminhei à Assembleia Legislativa do Estado um projeto extinguindo as aposentadorias de ex-governadores. A Assembleia, obviamente por influência de ex-governadores politicamente prestigiados, arquivou o projeto, não o aprovou. Quando concluí o meu mandato, no dia 15 de março de 91, portanto, completei o mandato até o último dia, não renunciei para disputar as eleições para o Senado, em que pese o fato da facilidade de obter o mandato, uma vez que terminamos a gestão com 93% de aprovação da generosa população do Paraná, ao concluir o mandato, não requeria aposentadoria. Nem mesmo no período de 8 anos que fiquei fora da atividade pública, já que retornei apenas nas eleições de 1988 para o mandato nesta casa. São quase 29 anos desde que deixei o governo do Paraná. Se requeresse essa aposentadoria, teria
acumulado mais de 11 milhões de reais nesse período. Não o fiz por uma questão de coerência e de respeito à população do meu estado. E mais, pelo fato de ter completado o mandato até o último dia, o vice-governador não assumiu e ficou impedido de requerer a aposentadoria. Por essa razão, senador Regufe, senador Paulo Paim, a economia para o Paraná foi de 22 milhões de reais. Eu estou informando da tribuna do Senado porque aqueles que divulgaram pela imprensa não o fizeram. Não registraram que pelo menos um ex-governador abdicou, renunciou, não recebeu a aposentadoria durante quase 29 anos. Aí recebi várias mensagens das pessoas dizendo o seguinte: está vendo? Você renunciou a esse privilégio e nem mesmo é citado pela imprensa. E mais, você fez uma votação pífia para a presidência da República. Esse comportamento não foi levado em conta pela população. E eu respondi: é evidente que fico triste com isso, mas o importante é que eu durmo com a consciência tranquila. Nós estamos num momento em que a população exige das autoridades a renúncia a privilégios. Nós vivemos num mundo de privilegiados em contraste com os desassistidos. Ainda agora, a Fundação Getúlio Vargas divulga que nos últimos 17 trimestres, os mais ricos ficaram mais ricos, já que o poder de compra deles aumentou 10%. Me refiro a 1% dos brasileiros, que são os mais ricos e que concentram 1/3 da riqueza nacional. E os mais pobres tiveram uma redução de 18% na capacidade de compra. O poder de compra dos mais pobres foi reduzido em 18%. Os mais ricos ficaram mais ricos e os mais pobres ficaram mais pobres. Houve um aumento da desigualdade social no país. E por essa razão, a revolta em relação a privilégios das autoridades é crescente. Neste momento em que se discute no Brasil reformas fundamentais para atravessarmos as dificuldades e caminharmos para um processo de desenvolvimento econômico sustentado, certamente vale a reflexão sobre os privilégios das autoridades. Eu tenho repetido, especialmente no ano passado, foi o tema central da discussão que procurei desenvolver em todo o país. Eu tenho repetido a necessidade da refundação da República, porque a República que temos mais parece um império, exatamente porque a imagem que a sociedade tem do sistema vigente é de que um grupo se apodera do poder para preservar os seus privilégios e a população trabalhadora vive o sacrifício com o aprofundamento das desigualdades sociais, com o crescimento das dificuldades, com o desemprego crescente, com a precariedade dos serviços públicos na área de saúde, educação e segurança pública. Estamos vivendo, portanto, um momento crucial para o futuro do país. E se nós não começarmos a agir do andar de cima para baixo, certamente nós promoveremos maior indignação da população.
quando o Supremo Tribunal Federal anula as aposentadorias de ex-governadores do Paraná, nós aproveitamos o ensejo para esta reflexão. É por essa razão que nós advogamos há bom tempo a redução do número de senadores, de deputados federais, estaduais e vereadores, propondo um legislativo mais enxuto, mais econômico e certamente mais qualificado. Imagino que esse é o momento para esse debate. Próximo ano, o Congresso Nacional estará discutindo 3 PECs encaminhadas pelo Poder Executivo. Uma delas é a emergencial, a outra é do sistema federativo e a outra trata dos fundos. A PEC emergencial certamente procurará restringir direitos na busca de um ajuste fiscal que, reduzindo despesas, possa permitir ao poder público investir em setores essenciais, já que hoje há precariedade de investimentos em setores fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população e possibilitar o exercício pleno da cidadania em nosso país. Se vamos cortar, se vamos sacrificar, aliás, como fizemos ao aprovarmos aqui a reforma da Previdência, uma reforma de sacrifício para a população trabalhadora. Nós não temos o direito de sacrificar mais a sociedade e o povo, buscando arrumar as contas públicas para o país retomar crescimento econômico. Não teremos autoridade se nós não começarmos pelo andar de cima. E nós estamos no andar de cima. Esta é a visão dos que se encontram na planície. Sem dúvida, não caminhamos adiante em relação a privilégios, nem mesmo no campo criminal, já que o fim do foro privilegiado não foi decretado, uma vez que a Câmara dos Deputados ainda não deliberou sobre a matéria, em que pese o fato de ter o projeto à sua disposição desde junho de 2017. Projeto pronto para a ordem do dia, para a deliberação, para o voto, para a decisão, e não é incluído na ordem do dia. E eu indago, por quê? Qual a justificativa? Evidentemente, nós sabemos, mas é preciso que assumam a responsabilidade, que coloquem o DNA nesta proposta. Ela tem que ser votada. Quem é contra, vota contra, e depois vá às ruas, vá até o aeroporto e veja como será recebido pela população. Mas o importante é que se vote. Mas, presidente Regufe, eu gostaria de analisar no tempo que resta questões que estarão sobre a mesa das deliberações já no dia de amanhã. Na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei do Senado que altera 3 artigos do Código de Processo Penal, restabelecendo a prisão em segunda instância, que, por decisão do Supremo Tribunal Federal, deixou de ser consagrada e permitiu 6 ministros, eu repito, não o Supremo como instituição, mas 6 ministros permitiram aquilo que nós denominamos de saidão histórico da vergonha, com a liberdade para presos, assassinos, enfim, narcotraficantes, corruptos, ladrões. Eles saíram às ruas, foram libertados, estão convivendo com os brasileiros que trabalham, com os brasileiros de bem,
graças a uma decisão de 6 ministros do Supremo Tribunal Federal. E nós podemos restabelecer a verdade da prisão em segunda instância, aprovando esse projeto. Há, sim, uma proposta de emenda à Constituição na Câmara dos Deputados. Nós tínhamos 2 aqui que poderíamos também votar. Optamos pelo projeto por ser mais rápido, mais eficaz, com alcance suficiente, reduzindo o espaço de interpretações divergentes e certamente sinalizando maior aceitação da parte do Supremo Tribunal Federal, em razão dos indícios que votos contrários à prisão em segunda instância nos oferecem, enquanto que a PEC da Câmara, me perdoem, eu creio que eu devo dizer o que penso. Para muitos, obviamente, de boa fé, há uma possibilidade de termos prisão em segunda instância com essa proposta da Câmara. Do meu ponto de vista, é uma ilusão. Essa proposta da Câmara, ampliada, alcança outros ramos do direito, não apenas o direito criminal. Alcança a legislação trabalhista, a legislação eleitoral e a legislação civil, com consequências que os juristas, os especialistas, informam, consequências impactantes. E por essa razão, ainda Herman Benjamin, aqui na audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça, fez esta afirmação. Essa proposta, que tem um caminho longo à frente até a sua aprovação, pode até ser aprovada no Congresso, mas certamente não resistirá à disposição de ministros do Supremo Tribunal Federal que não a entenderão como adequada para solucionar este impasse da prisão em segunda instância. É por essa razão que eu considero necessário, inteligente, votar o projeto que altera o Código de Processo Penal. A solução é muito mais célere. Se houvesse vontade política, amanhã mesmo votaríamos de manhã na Comissão de Justiça, na quarta-feira poderíamos votar aqui no plenário do Senado Federal e imediatamente remeter à Câmara dos Deputados, que poderia também votar em regime de urgência e liquidar este assunto ainda antes do final deste ano. Mas há necessidade de vontade política e, sinceramente, aqueles que comandam o Congresso Nacional não demonstram esta vontade política para atender esta aspiração do povo brasileiro que muitos levaram no dia de ontem, chamados pelo Vem Pra Rua, para as ruas de várias cidades deste país. Mas amanhã também se pretende votar o pacote anticrime, anticorrupção e antiviolência que chegou da Câmara. Desidratado, como já se noticiou, e com a inclusão de alguns dispositivos que deverão merecer o veto do presidente da República, segundo vontade do ministro Sérgio Moro. Cabe-nos aprovar rapidamente para oferecer o avanço, mesmo que aquém do desejado, e depois trabalharmos outros projetos para a complementação. Especialmente no que diz respeito a crimes contra a administração pública, o pacote deixa a desejar. E nós temos a obrigação de continuar o debate e, sobretudo, legislando para complementar essa proposta, com a inclusão, por exemplo, da corrupção na administração pública como crime hediondo. Matéria já discutida no Senado. Eu fui o relator aqui. Ainda estava na casa o presidente Sarney, ele apresentou uma emenda que relatei desta tribuna,
naquele projeto nós aumentamos as penas e também incluímos peculato e o crime de concussão. O projeto foi aqui aprovado no Senado. Corrupção, crime hediondo. Foi para a Câmara. A Câmara não deliberou até hoje e não incluiu no pacote atual. Portanto, ele deixa a desejar, especialmente do ponto de vista dos crimes praticados contra a administração pública. E no nosso entendimento, essa é uma questão essencial. Nós não podemos descurar da nossa responsabilidade no ato de legislar sobre crimes contra a administração pública, porque fica a impressão, para muitos, não é, de estar o Congresso Nacional legislando em causa própria, já que há, no mundo da política atual, muitos políticos sendo investigados e denunciados. Enfim, senhor presidente, são questões essenciais, como é a do fundo eleitoral. Vamos enfrentar esta situação agora em sessões do Congresso Nacional. O Podemos, o nosso partido, por intermédio do nosso representante na Comissão Mista de Orçamento, apresentou emenda supressiva para impedir o aumento dos valores do fundo eleitoral. O aumento proposto é de 1,8 bilhões de reais, retirados 500 milhões da saúde, me parece que 300 milhões da habitação, retirados da educação e de infraestrutura. Ações fundamentais para o país. Essa priorização da campanha eleitoral com recursos públicos, é evidente que nós consideramos que esse foi o modelo adotado, é inevitável, nós temos que bancar as campanhas pelo modelo adotado com recursos públicos, mas não se justifica este aumento de 1,8 bilhões de reais da eleição que tivemos no ano passado para a presidência da República, governadores, senadores, deputados estaduais e federais, para esta eleição municipal de prefeitos e vereadores. Não há justificativa para este aumento. Perdemos na Comissão Mista de Orçamento, fomos derrotados. Temos o dever de tentar outra vez, nas sessões do Congresso Nacional, que deliberarão sobre essa matéria. E o compromisso público do nosso partido é votar contra o aumento dos recursos para o fundo eleitoral. E mais, senador Regufe, nossa assessoria jurídica já está concluindo uma ação direta de inconstitucionalidade. Em relação ao projeto eleitoral, que o Senado se recusou a aprovar quando aqui chegou. Primeiramente, obstruímos a sessão caiu, e depois o projeto foi substancialmente alterado, com a eliminação de todos os artigos, restando apenas um deles. Retornou à Câmara e a Câmara restabeleceu a proposta na sua integralidade, sendo ela sancionada pelo presidente com alguns vetos que foram, inclusive, derrubados, prevalecendo a disposição inicial da Câmara dos Deputados, com facilitações que certamente abrem espaços para a prática de ilícitos no processo eleitoral. E é por essa razão que nós estamos preparando ação direta de inconstitucionalidade, que queremos protocolar, quem sabe ainda nesta semana, na esperança de que o Supremo Tribunal Federal possa determinar a anulação da votação desta proposta, restabelecendo a legislação anterior. Vou concluir, senhor presidente, afirmando que, neste final de ano, nós temos que desenvolver nesses próximos dias, a partir de amanhã, uma ação que envolva a disposição política
daqueles que querem oferecer resposta às exigências da sociedade. Temos poucos dias para aprovar a prisão em segunda instância. Se me perguntarem, você acredita? Não, não acredito. Não acredito que se aprove neste ano. Não há como ignorar a resistência que se impõe aqui ao restabelecimento da prisão em segunda instância. Aos que preferem a vergonha do atraso, já que há um abraço no atraso, ao excluirmos a hipótese da prisão em segunda instância. E é bom dizer e repetir sempre, o Brasil é o único país do mundo com o quádruplo grau de jurisdição. Isso é o paraíso da impunidade se instalando, porque certamente, com essas possibilidades de recursos intermináveis até a última instância, muitos criminosos envelhecerão e não serão condenados e presos. Certamente morrerão antes que isso ocorra. Dos 193 países da ONU, o Brasil é o único que não pratica, que não consolidou na sua legislação a prisão em primeira e segunda instância. Essa é a razão da indignação. E por isso, senhor presidente, estamos convocados à responsabilidade. E esperamos que a partir de amanhã possamos caminhar adiante na direção de uma nova justiça, que é a prioridade número 1 hoje do Brasil e do seu povo. Muito obrigado, senhor presidente.